Olá, traders, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Gol do Dia. Os mercados começam a semana com a retomada do fluxo de dinheiro, uma agenda mais cheia no Brasil e no exterior. Aqui no Brasil, o foco está na atividade econômica entre os dados de serviço do varejo, que é o IBC-BR de novembro, além do retorno da pesquisa Quest, de olho nas pesquisas eleitorais. À tarde, a atenção vai para a reunião entre Banco Central e o TCU, no caso do Banco Master, no centro das discussões e o impacto sobre a percepção internacional. Já no exterior, depois do payroll de sexta-feira, a semana traz o CPI americano e o livro bege, a abertura de temporada de balanços de grandes bancos, ok? O ambiente segue mais defensivo após as escaladas entre as tensões com o Federal Reserve sobre juros, que derrubou as bolsas e o dólar levou os investidores a buscar ativos como refúgios de proteção, com o ouro, por exemplo, renovando máximas, o petróleo permanecendo em alta, sustentado pelos riscos geopolíticos lá ocorrendo no Irã, ok? A semana começa com mais volatilidade no radar, promete volume e volatilidade. Ok, trader? E se você é novo aqui, eu já peço para você, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que colocamos aqui no canal oficial da EasyMarts. Com tudo isso, trader, nós temos as oportunidades de comprar barato, identificar as oportunidades do dia e vender caro. Vamos então para as notícias, as manchetes, as oportunidades que nós temos nos ativos internacionais, ok? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui abaixo o que você está achando, qual é o assunto que você gostaria que eu traga para você. Vamos então, pessoal, ao nosso programa aqui, Gol do Dia. Vamos analisar aqui as oportunidades quentes aqui nos mercados internacionais, ok? Vamos lá então. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês, ok? Vamos lá, na tela aqui para vocês, certo? Deixa eu ajustar aqui. Bom, pessoal, o foco aqui para as manchetes aqui para o dia de hoje e para os próximos dias desta semana, você percebe o seguinte, né? As tensões continuam entre o Federal Reserve, o Departamento de Justiça abre uma investigação criminal contra Jeremy Powell, né? Em relação ao depoimento dele, né? Feito ali as reformas prediais sobre o Federal Reserve. Né? Lembrando que o Jeremy Powell tem até maio deste ano para deixar o cargo, né? E eleva a aposta na luta decisiva para corte de juros. Lembrando que daqui uns 15 dias aproximadamente, nós temos o encontro do Federal Reserve para corte de juros ou manutenção. A aposta está em manutenção. Lógico que com as notícias desta semana, CPI americano, livro bege, pode dar uma alterada nas expectativas, né? Ok? Certo? Os Estados Unidos analisam um ataque militar em resposta à repressão lá no Irã e a cautela que teve lá no Irã é que uma das bases lá da OPEP de produção de petróleo ficou em alerta de que não pode produzir petróleo, né? E isso fez com que o preço do barril de petróleo elevasse um pouquinho, né? Ok? Então fica de olho em relação para quem gosta de petróleo. Outro ponto importante, as ações de cartão de crédito despencam após um alerta do presidente americano dizendo que pode congelar as taxas de juros por um ano, né? E aí fez com que, né, as empresas que recebem essa receita de juros ficassem aí em alerta de que não pode ocorrer de não receber os juros sobre os empréstimos do dinheiro. Os futuros americanos seguem em queda em 0,56%, o S&P 500, Dow Jones em 0,72%. E já Nasdaq caindo 0,78%, em forte queda. O índice do medo aumentou tensamente em 11%, o medo assombrando os mercados, né? E lembra, né, pessoal, se o índice do VIX sobe, o medo assombrando os mercados, as bolsas despencam. Se o índice do medo cai fortemente, as bolsas sobem forte, né? Porque o medo está controlado. Já o ouro subindo 2% com toda essa tensão ocorrendo geopolítica no mundo todo, ok? Já no calendário para o dia de hoje, a gente teve algumas notícias na zona do euro, mas pouca movimentação, pouca notícia, né? A notícia mais importante aqui seria agora às 8h25, que já ocorreu o Boletim Focus. Tem feriado no Japão, dia da maioridade lá no Japão, então as bolsas asiáticas do Japão seguem fechadas. Aqui pela manhã a gente tem algumas notícias de baixo impacto,
né, na zona do euro, Alemanha, Estados Unidos aqui, índice de tendência de emprego às 12 horas. O dado mais relevante seria na zona do euro, às 13 horas, discursos de Baus, que é o presidente do Banco Central da Alemanha, ok? Às 13h30, notícias ali de leilão de juros de 3 meses, mais baixo impacto. O mais importante seria aqui às 14h30, que é o discurso do Rafael Bostic, que é membro do Federal Reserve. Médio impacto pode agitar um pouquinho os mercados no começo da tarde de hoje. Tá? Às 15 horas tem leilão de juros de 10 anos e de 3 anos. Também pode dar uma movimentação às 15 horas, tá? Ok? Finalzinho da tarde, para as 18, a gente tem fechamento dos mercados e abertura dos pregões asiáticos, como Nova Zelândia, aqui confiança do empresário, né? E discurso às 20 horas de Williams, que é membro do Federal Reserve também, do FOM, às 8 horas, dando seu discurso sobre as perspectivas da economia americana sobre juros, às 8 horas da noite, ok? Já na mesma sequência, às 8h30, tem a abertura dos mercados ali da Austrália, Japão e da China, tá? O que seria mais importante para os índices asiáticos seria as notícias aqui das 8h50, que é transações correntes, tá? Que vai dar uma movimentada nos mercados ali do JPY, ok? Depois aqui tem na Libra, o GBP, vendas no varejo, às 9h01 da noite, tá ok? Certo, pessoal, vamos aqui ao que importa, aos gráficos aqui, né? O principal índice americano abriu em forte queda na madrugada de ontem, né? No início dos pregões de ontem, tá? Então, seguindo uma queda forte aqui, e hoje segue recuperando um pouquinho, tentando recuperar esse movimento, tá? Rompendo esta linha aqui, ó, pessoal, o S&P 500, principal índice americano, a gente retoma um movimento mais de correção altista, né? Corrigindo um pouco este movimento aqui, né? Base de preço mais importante seria nesta região aqui, tá? Onde tem a nossa média de 200 períodos. Se perder essa região, aí a gente acentua a queda, né? Então, no momento, a gente percebe um movimento de queda que já ocorreu e aí um zigue-zague do preço, um mercado mais lateral, tá ok? Tá? Então, o ideal seria romper daqui para cima ou daqui para baixo, ok? Certo? Seria uma entrada mais assertiva, beleza? No entanto, a gente ficaria mais no cenário lateral mesmo, de lateralização. Já na Europa, o DAX da Alemanha, principal índice econômico, seguiu em retomada altista, tá? Nós percebemos esse movimento aqui e forte alta, ó, deu cruzamento de compra, testou as médias, foi-se embora. Quem aproveitou, aproveitou o índice da Alemanha, principal índice econômico por lá. Já na Libra, o FTSE, índice do Reino Unido, segue também numa leve tendência de alta, abriu com gap de baixo, está tentando fechar o gap aqui, tá? E tem tudo também para continuar esse movimento aqui altista, tá? Inclusive vai testar essa resistência aqui daqui a pouco, rompendo ela, é o rally que ele vai liberar altista também, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos índices do Japão, seguiu fechado, né? Os futuros segue aberto, mas movimentação mais baixa por conta da liquidez menor, né? Então o índice do Japão aqui mais lateral. Na China, vamos dar uma olhadinha aqui no HK50, seguiu numa boa movimentação aqui, forte queda na abertura dos pregões e depois retomou a movimentação de alta, recuperando todo o movimento aqui, né? Da queda para alta, ok? Certo? Então, também tem grande possibilidade aqui de voltar a testar essa resistência aqui em cima, tá? Que seria uma máxima da semana já, e aí rompendo ela aqui para liberar um possível rally, um rompimento bom, tem que andar, ok? Certo? Índice da China também. As ações, pessoal, fique atento que agora vai ter temporada, abertura das temporadas de grandes bancos, né? Começando ali com JP Morgan, por exemplo, né? Então, fique atento porque você vai poder aproveitar esses movimentos. Já relacionado ao setor de tecnologia, NVIDIA segue numa movimentação aqui de correção, possível movimento para reversão também. Tesla já reverteu um pouquinho, movimentação de altista. Vamos ver aqui Apple e Facebook, ó, Apple também fechando o gap aqui de sexta, tá? Movimentação mais altista de recuperação. Facebook já recuperando todo o gap que teve e retomada altista também, tá? Google, vamos dar uma olhadinha no Google. Ó, o Google disparou aqui, é o único que está na frente aqui, né? Lembrando que esse é um ano de muitas empresas do setor de tecnologia continuarem o incentivo na inteligência artificial. Isso faz com que esses setores de tecnologia bombem, pessoal, então fiquem de olho. Já nas commodities, como o petróleo, por exemplo, disparou com a tensão lá no Irã, né, e possível falta de uma produção de petróleo, escassez no preço, acaba fazendo o preço voltar a subir, tá? Petróleo chegou na máxima ali ontem aos 63, ontem, né, 63.600, tá?
corrigiu um pouquinho e ainda está tentando buscar novos movimentos altistas. A dominância do dólar despencou, tá? Depois das falas do Federal Reserve, de Jeremy Powell, perdendo força, né? E tem grande chance aqui, pelo movimento que está se desenhando, perder esta mínima, tá? E continuar um pouquinho mais esse movimento de queda, beleza? Aqui no DXY, tá? E dólar caindo, os outros pares valorizam, né? Já vou comentar um pouquinho também. Já o ouro, máxima histórica, renovando máximas aqui no 4.600 dólares a onça, tá? Lateralizando um pouquinho, tem grande chance de continuar esse movimento, enquanto as tensões no mundo todo acabam assombrando os mercados, né? E aí a busca por ativos de proteção como o ouro, que é um dos refúgios, acaba aumentando e acaba disparando o preço, ok? Já o Bitcoin, mercado cripto, o Bitcoin seguiu aqui numa queda, estava saindo a 92.400 e ontem à noite acabou caindo fortemente, acompanhando os mercados americanos, ok? Segue na tendência aqui, respeitando aqui o movimento mais de zigue-zague lateral, tá? E agora possível retomada do Bitcoin. Ok? Beleza? Pares cambiais aqui, vamos para o Euro JPY, continua a movimentação forte de alta. Tem um detalhe agora que a gente encontrou uma região de order block, então se ele perder estas mínimas, essas máximas aqui, não conseguir romper e perder estas mínimas aqui, pessoal, começa aqui uma nova lateralização do preço, um novo movimento para reverter para baixo, ok? Beleza? Audio USD, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Audio USD. Audio USD está em retomada altista também, está muito bom o movimento, tá? Sinal de que ele fez esse movimentinho de alta, corrigiu um pouquinho, e pode fazer esse mesmo movimento aqui para cima, tá? Áudio USD, jogo rápido ali, né? CAD JPY, um pouco volume. A outra ativo que eu quero passar para vocês é o Euro USD. O que acontece com o Euro USD? A gente vinha no movimento de baixo desde a semana passada. Na abertura de ontem, ele fez a mudança de estrutura do preço, né? Onde ele continuou o movimento de queda, depois veio um novo candle de alta, superando este movimento, né? E isso faz com que mude a estrutura do preço e faça ele romper esta linha de baixa que estava sendo mantida aqui no EURUSD. Ou seja, quebrou o padrão, rompeu a LTB, fez o choque, né? E fez uma movimentação altista. Então quer dizer o quê? Depois de uma movimentação de alta, pullback, movimenta de novo, continua o preço e depois faz o pullback, né? Então neste pullback aqui, pessoal, tem grande chance ele voltar a subir entre 1.16 até 1.16.670. Então seria mais ou menos... Opa! Deixa eu ver aqui. Ó, seria mais ou menos por aqui, tá, pessoal? O fim do movimento dele, né? Lógico que no meio do caminho ele tem uma média de 200 períodos para testar, né? Para superar ela, para dar continuidade a esse movimento. Então fique atento, tem força aqui para ele, tem espaço, né? Para ele voltar a subir. EURUSD. Vamos ver aqui o USDCAD, disputa lateral, o USDJPY também. O GBP USD também, ó, outro que tem condição, ó. Movimentação altista, fez pullback. Grande chance de testar aqui, ó, próximo dessas regiões aqui do order block, ok? O GBP USD. Qual outro ativo aqui? Vamos dar uma olhadinha em outro ativo, NZD USD. NZD USD tá o mesmo gráfico do GBP, tá? Deixa eu ver aqui. Parará. Também movimentação altista, já deu cruzamento, fez choque, tá? O NZD USD também tem grandes chances de continuar esse movimento altista. Beleza pura. Certo, meus amigos? Bom, era isso que eu queria compartilhar já no início dessa semana, algumas oportunidades, notícias, manchetes, né? Para que você possa ficar de olho e aproveitar os movimentos. Certo, trader? Peço para você, se você é novo aqui, já se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho se não é novo, se é novo aqui, né? E se já é novo também, não deixou o like ou não se inscreveu, não ativou o sininho, deixa o like e ative o sininho para ser avisado se já é inscrito no canal. Um grande abraço a todos, juízo, bons trades, uma nova abertura da semana e vamos juntos aqui analisar as oportunidades do dia. Todos os dias estamos ao vivo com as notícias, manchetes e as oportunidades nos mercados internacionais.
de forma educacional, para que você possa tomar decisões de forma mais seguras, assertivas, né, e com prudência. Um grande abraço a todos, juízo, vejo você amanhã, terça-feira, aqui no nosso programa do Gol do Dia. Chega por hoje.